Seja bem-vindo, eletricista e instalador. Eu sou Bruno, eletricista, e essa é a segunda edição do Papo de Eletricista Extra. Hoje, participa aqui comigo o professor Hilton Moreno, engenheiro eletricista, sócio-diretor do Grupo HM News. Nosso assunto, a primeira edição do Fórum Predial Tech, evento de 3 dias que acontece simultaneamente à tradicional Feira Predial Tech. Hilton, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast e a essa edição extra. Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Hilton, no podcast 13, nós falamos inúmeros assuntos. Inclusive, foi o programa mais longo até hoje que a gente já publicou. E naquele episódio, eu até brinquei da sua insanidade com o Marcos ao lançar no início desse ano uma revista impressa. E aí o senhor me surpreende com um fórum Predial Tech de 3 dias. Para quem eventualmente não ouviu o podcast 13 ou não lembra, queria que o senhor desse uma visão geral do que é o fórum Predial Tech. Bom, ser chamado de ter a insanidade é um elogio pra gente, então obrigado. Obrigadão, viu? Tá. É a nossa cara. O Predial Tech, ele aconteceu mais ou menos como uma extensão do projeto da revista da instalação, em que, como nós temos a revista Potência, e associado a ela nós temos o Fórum Potência. Quando nós lançamos a revista da instalação, nada mais natural do que já começar a pensar em termos um evento para essa revista da instalação. E aí surgiu uma daquelas oportunidades que a gente não pode deixar passar, exatamente na época em que a gente formatou e estava para fazer o lançamento da revista da instalação. Nós tivemos contato com o organizador da Feira Predial Tech, que é uma feira, como você mencionou, tradicional, está na 7ª edição, já são 14, 15 anos que eles fazem a feira, né? E até então, até a última edição dela, a Predial Tech era uma feira e que tinha em paralelo um congresso, ambos pequenos, voltados à área de automação, principalmente residencial. E aí, ao lançarmos a revista da instalação, que tem um foco maior, né, não só elétrica, automação, como também outras áreas prediais, a conversa com o organizador da feira foi no sentido de, que tal se a gente ampliar um pouco o escopo da própria feira Predial Tech, extrapolando a automação e levando para as outras áreas, que no caso, não por coincidência, seriam as áreas cobertas pela revista da instalação, e em paralelo à feira a gente faria então um fórum, já que a gente também tem essa ferramenta. Então acabou dando certo essa liga em que, de alguma forma, a revista da instalação ganhou uma feira, vamos dizer assim, né? E a feira Predial Tech ganhou um fórum, um congresso, que até então ela não tinha. Então o resumo é que o Fórum Predial Tech é um evento, um congresso de 3 dias, dividido em 6 grandes temas, macrotemas. Cada macrotema desse acontece num período, ou na manhã ou à tarde. E aí, durante esses 3 dias, a gente, com esses macrotemas, nós pretendemos abordar todas as principais utilidades de uma edificação, desde residencial até industrial. Esse evento, tanto a Predial Tech Feira, nesse formato abrangendo todas as utilidades, quanto, sobretudo, o Fórum Predial Tech, dedicado a tratar de todas as utilidades prediais, é um evento inédito no Brasil, até onde a gente sabe, inédito na América Latina, parando por aqui, não fomos mais além para ver se é inédito no mundo, mas não queremos tanto também. De qualquer forma, já é inédito no Brasil. Hilton, acho que vale destacar o seguinte: além de abordar assuntos diferentes, mas correlacionados, eu acho que na abordagem de cada assunto é feita uma pequena síntese, digamos assim, do que aquilo está relacionado com os outros assuntos, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Porque o objetivo do fórum, que é o mesmo da revista da instalação, é que, assim, até então, né, até antes da revista da instalação e do Fórum Predialtec, da feira nesse formato, um pouco as diferentes áreas, as infraestruturas de uma instalação, de uma edificação, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e assim por diante, elas ainda são tratadas de certa forma meio que separadas, né? Claro, se juntam, tem lá no projeto, os estudos de interferências na obra, tal, mas assim, alguém ou alguma coisa que previamente tentasse juntar essas disciplinas todas, discutir as suas diferenças e os seus pontos em comum, não tinha muito isso. Então, com a revista e especificamente no caso do fórum, o que a gente pretende no mesmo espaço, ao mesmo tempo, estar falando de disciplinas diferentes, mas que estão completamente interrelacionadas, né? Então, esse um pouco é o tom disso que a gente vai fazer lá no Fórum Predialtec na semana de 12 a 14 de julho agora. Onde que ela acontece, Hilton? É no pavilhão oeste do AMB. É no AMB grande mesmo, né? Lá o AMB tem vários lugares, né? É lá no pavilhão grande do AMB, eles chamam pavilhão oeste do AMB. Tanto a entrada para a feira quanto para o fórum são gratuitas, né? E estamos aguardando, inclusive, a presença na feira e no fórum do pessoal. Talvez um item importante que eu queria destacar, como aqui a nossa audiência, né, é mais eletricista, né, sobretudo eletricistas, e embora a gente lá vá tratar de elétrica em um dos painéis, né, apenas na quinta-feira, no último dia de manhã, mas eu chamo a atenção que para o eletricista, dá uma passada lá em todos os dias, claro, se tiver tempo e disponibilidade, né, não é ruim, porque, mais uma vez, nós vamos ter lá, daqui a pouco provavelmente a gente passe um pouquinho mais em detalhe aqui do programa, mas a gente vai falar, por exemplo, de instalação fotovoltaica, onde, claro, o eletricista vai ser convocado nesse tipo de assunto a interferir. Aí temos a parte hidráulica, onde, assim, de um jeito ou de outro, o eletricista vai acabar cruzando com hidráulica, e seria interessante. Temos ar-condicionado, que tem uma carga elétrica lá que tem a ver com, no fim, vai sobrar para o eletricista. Incêndio, a parte de detecção que ele vai acabar trabalhando. Então, como eu disse antes, essas disciplinas são todas interrelacionadas. Então, na minha opinião, né, mesmo tendo um evento que abrange várias disciplinas, todas elas, um pouco mais, um pouco menos, seriam e são de interesse do eletricista. Estudando o cronograma aqui, Hilton, o que eu percebo é o seguinte: em nenhuma dos macros assuntos que nós vamos até abordar aqui agora, em nenhum deles eu não consigo enxergar a não necessidade de um eletricista. Desde a primeira à última, em alguma coisa o eletricista tem que estar presente, não adianta, ele não escapa disso. Então, assim, é até muito interessante que ele acompanhe, igual você falou, se possível, os outros assuntos, para ele ter embasamento para muita coisa de campo, do dia a dia, né? Não tenha dúvida. E uma das coisas que é bem, praticamente em todos os macrotemas, a gente de uma forma ou de outra vai acabar tratando, né? Seja diretamente em alguns casos, indiretamente em outros, é a formação e a qualificação profissional. Claro. Para que o pessoal atue nessas disciplinas. E mais uma vez, no mínimo, conhecer como funciona essa capacitação em diferentes áreas seria uma coisa interessante aí pro nosso profissional. Hilton, acho que agora a gente poderia comentar o cronograma. Eu considero quase um cardápio de tanto assunto que tem interessante. E a gente vinha relacionando um pouquinho isso até mesmo com o nosso setor elétrico, com as nossas instalações, onde que vem. No dia 12, na terça-feira, o primeiro macro assunto é instalação solar térmica. O que o pessoal vai ver de assunto nesse macro assunto, Hilton? Então,
primeiro, a solar térmica seria o seguinte, aquecimento de água via solar, né? Uhum. Então, o que a gente está destacando nesse módulo é a parte, e isso também é transversal a todos os temas, é sempre falar do que está acontecendo na normalização técnica nessa área. Uhum. Em alguns casos são normas que já existem, a gente vai fazer uma revisão delas, vai falar sobre o que elas têm. Outras são normas que efetivamente nesse momento estão em fase de discussão na ABNT para revisão. Então esse tema sempre é presente. E aí no caso em solar térmica a gente vai ter, todas as palestras são interessantes, mas por exemplo uma que é como capacitar um profissional que faça a instalação solar térmica. Uma outra seria um sistema de aquecimento solar para instalações de grande porte, né? São alguns destaques. E a abertura disso tem uma palestra muito legal que seria a importância o título inclusive é a importância das técnicas de instalação de sistema de aquecimento, onde é dada uma visão geral de como funciona a tecnologia nessa área. Então, por exemplo, o nosso público aqui ouvinte, né? Essa primeira palestra é uma introdução para ele ter uma noção do sistema todo de aquecimento solar de térmico, né? Então, eu diria esse é um painel todos interessantes. Esse numa área que vem ganhando bastante destaque em função das próprias tarifas de energia e tudo mais que nós temos, eventualmente racionamento de energia elétrica, dificuldade, a parte de aquecimento de água via solar tem tido um impulso muito grande no Brasil. Hilton, eu acho que só para dar uma contextualizada para o nosso ouvinte, por exemplo, num sistema de aquecimento solar de grande porte, é extremamente necessário um eletricista, porque num sistema desse você tem bombas de circulação, você tem bombas de pressurização, você pode ter aquecimento elétrico de boiler, por exemplo. Então, é todo um sistema que o eletricista não consegue ficar de fora. Ele precisa entender, ele precisa estar presente na instalação, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui a presença dele é fundamental. E aí, linkando com a nossa programação, né? A primeira palestra que dá uma visão geral dos sistemas e com a última que fala especificamente do grande porte, o eletricista presente ali vai conseguir se achar tranquilamente dentro desse universo, né? Então não existe, a tua intervenção foi perfeita, não existe uma instalação solar térmica onde não deveria existir uma solar térmica onde não fosse requisitada a presença de um eletricista. Ok, e ainda na terça-feira, após o almoço, o macrotema é instalação fotovoltaica. Essa não precisa nem falar da necessidade do eletricista, porque é óbvio, né? Essa, além de ser óbvia, por exemplo, uma das apresentações desse macrotema vai ser exatamente o falado do Programa Brasileiro de Certificação de Instaladores Prediais Fotovoltaicos, onde aqui é típico, né? Assim, é o eletricista se especializando na instalação fotovoltaica. E pela importância desse assunto, né? E pela particularidade da instalação elétrica fotovoltaica de misturar coisas de elétrica com trabalho em altura, né? Vai trabalhar nos telhados, né? Isso. A pessoa precisa conhecer elétrica, precisa ter noções de trabalho em altura, noções da NR10. Enfim, aqui se forma um profissional eletricista especializado em fotovoltaico, que é um mercado potencial absurdamente grande e totalmente carente de mão de obra no Brasil. E inclusive com escolas novas, né? Senai oferecendo cursos sobre isso, um movimento em associações, na sociedade em geral, buscando exatamente formar a mão de obra de eletricistas que trabalhem com essa tecnologia. Então, se tem um painel diferente de elétrica, onde é o painel do eletricista aqui, é o de fotovoltaica, né?
E aqui no aspecto geral nas palestras que compõem, né, vai se falar muito da perspectiva de mercado, uma nova norma de instalações elétricas fotovoltaicas que vai impactar o trabalho do eletricista, essa própria parte de certificação, né, a parte existe hoje no mercado alguns conflitos entre a concessionária de energia e o consumidor, quando o consumidor instala o seu sistema, como é que ele se acopla com a concessionária, e aí mais uma vez o eletricista vai estar lá, né? Falando, extremamente responsável por isso, né? E ele na linha de frente ali tendo que conversar com o pessoal da concessionária, né? Então, assim, é um painel muito rico, muito interessante, em poucas horas, um condensado e um resumo desse assunto que para o eletricista, eu arriscaria dizer, vai ser muito, muito enriquecedor. Eu acho que só fazendo um parêntese, Hilton, não é uma tecnologia nova, a geração fotovoltaica existe há muito tempo, a norma também não é tão novinha, ela já tem um tempo já que se permite a microgeração e a conexão. Mas eu acho que o timing de entrar é agora. Eletricista que se qualificar nisso não vai pegar o bonde andando, pelo contrário, está pegando o bonde arrancando agora, partindo agora, porque é uma tecnologia que está aí, não é moda, não é modismo, é tendência no mundo inteiro. Eu conversei com o Jomar Brito, ele foi para a Alemanha agora, ele é um dos 18 brasileiros que foram para a Alemanha, a delegação brasileira que foi para lá, para uma imersão de, acho que 7 dias, se não me engano, sobre isso. Então, assim, quem qualificar agora tá na frente, né, Hilton? Nenhuma dúvida sobre isso, Bruno, porque, como você disse, a tecnologia antiga, vamos dizer assim, no mundo, mas no Brasil está começando, né? Então, o que, assim, é ruim por estarmos atrasados, mas por outro lado é bom porque os problemas dessa tecnologia já foram resolvidos. Isso. Em outros países, enfim, a gente já pega um bonde no começo, mas já pega o bonde certo, né? Então, existem grupos de estudos, por exemplo, na ABINE, na própria ABGD, etc., indicando que o gargalo desse tema de instalações fotovoltaicas está na mão de obra para executá-lo. A tecnologia é conhecida, produtos são conhecidos, materiais, métodos, tudo isso é conhecido. O problema é onde é que está a mão de obra para instalar isso. Então esse é o momento, né? Nós vamos estar aí formando, entre aspas, os pioneiros, os eletricistas pioneiros especializados nesse tema, que vão ser extremamente valorizados e procurados. Então, eu diria uma grande oportunidade de participar. Você citou a BGD, um dos nossos convidados ali que vai participar desse macro tema é o seu Carlos Evangelista, é o presidente da BGD, né? Então, assim, a gente vai ter gente, além do mais, gente com muito conteúdo para estar falando sobre esse tema muito importante para os eletricistas, muito importante, sem dúvida. E aí na quarta-feira, pela manhã, o macro tema é ar-condicionado. Exatamente. E esse aí... aqui... Pois não, desculpa. Não, pode falar. Então, aí nesse de ar-condicionado, mais uma vez na linha dos outros, a gente vai procurar falar um pouco das normas técnicas, né? Vamos estar falando também de uma palestra bem interessante de os princípios, os fundamentos para se executar projetos e instalações de ar-condicionado, e aqui um dos destaques, sem dúvida, é a parte elétrica da instalação de ar-condicionado, de sistemas de ar. Vamos estar falando também da parte de manutenção e operação dos sistemas de ar-condicionado. Lembrando aqui, desde os pequenininhos, tipo split, essas coisas, até as grandes centrais aí, de ar-condicionado que tem uma parte elétrica pesada, né? Então esse é um outro tema, assim como você bem lembrou lá no primeiro do solar térmico, não se pode falar em instalação de ar-condicionado, seja de que porte for, sem estar muito intimamente ligado à figura do eletricista. Eu acredito que é um sistema até mais complexo e primordial em alguns casos, por exemplo, como o aquecimento, a solar térmica, né, Hilton?
Você pega, por exemplo, um hospital de grande porte, ele não pode ficar sem um sistema. De forma alguma. E são estruturas redundantes, toda uma instalação industrial e assim vai. Hoje em dia você tem coisas, né, como data centers, e se a gente, sei lá, puxar um pouco mais pela memória, aqui tem instalações que não há como não ter grandes e importantes sistemas de ar-condicionado, aquecimento, refrigeração, né? Uhum. Então, e mais uma vez, entre aspas, né, isso aí tem que ser ligado numa tomada, não tem jeito. Tem equipamentos até a gás nessa área, né? Uhum. O pessoal que vai realizar esse painel comentou que vão falar um pouquinho na parte de gás, mas no Brasil, inclusive pela própria história e tradição e disponibilidade, né? Efetivamente os sistemas, mesmo os muito grandes, dependem diretamente de energia elétrica, e aí o nosso profissional entra em ação. E aí à tarde, instalações de incêndio. Nesse caso de incêndio, o tema é bastante amplo, né? O recorte que nós fizemos nessa parte de incêndio para essa primeira Predialtec, né, foi estarmos abordando a parte de sprinklers, que também, né, tem lá uma ligação com elétrica, né? Uhum. E esse recorte em sprinklers é porque, claro, todos os sistemas de incêndio são muito importantes. Agora, o sprinkler é um que começa, por incrível que pareça, além, obviamente, é uma tecnologia também bastante antiga, né? Não quer dizer que seja ultrapassada, é só antiga. Já é consolidada. Consolidada, mas no Brasil é um tipo de sistema, né, de combate que vem ganhando espaço em situações onde não era exigido, por exemplo, o uso de sprinklers. Existe isso, é um dos temas que vai ser tratado aqui, né? Uma nova legislação no estado de São Paulo, em que aumenta o uso dos sistemas de sprinklers e assim por diante. Então, esse módulo de incêndio vai procurar tratar primeiro uma visão geral dos sistemas, né, a própria capacitação de profissionais para trabalharem nessa área, e depois passando pela parte de legislação e fechando com uma parte bastante prática, mostrando problemas no projeto e na execução de instalação de sistemas de sprinklers. Então, aqui mais uma vez para o nosso amigo eletricista, né? Acompanhar, saber o que está acontecendo nessa parte, porque no contexto de uma obra, de uma edificação, de uma reforma que seja, ele em algum momento vai tropeçar com uma instalação de sprinkler, e acho que ele ter esse conhecimento seria extremamente útil para o trabalho dele. Hilton, para quem não conhece, o que é um sistema de sprinkler? Então, ali a coisa são produtos interligados que acabam fazendo um sisteminha ali na verdade, de combate a incêndio, né? Uhum. De forma que esses componentes são espalhados dentro de critérios específicos normalizados pela área da edificação, e quando ali nesses locais a temperatura excede, né, algumas condições com destaque para a temperatura excedem limites pré-estabelecidos ali no sistema de controle disso, né, esse sisteminha, ele simplesmente aciona os chuveirinhos, né, aquele que o pessoal chama dos chuveirinhos ali que tem nas instalações de combate a incêndio. Então, mediante essa checagem em tempo permanente entre a temperatura que deveria estar em condições normais com a temperatura na qual se deseja que esse sistema de chuveirinhos atue, né? Atingida aquela temperatura, a gente começa a ter então entre aspas, a irrigação daquela área com água para que seja feito então o combate do foco de incêndio. É um sistema extremamente eficaz, né? E como ele
os sprinklers são instalados por zonas, né, algumas quantidades por zona, normalmente o estrago fica logo. O estrago, porque claro, você está no meio do escritório, vai sair água por todo lado, vai estragar a papelada, mas aquilo, como é distribuído por zonas, né, você tem geralmente um estrago localizado, cujo benefício de ter combatido aquele incêndio naquela região supera muito os problemas que ele traz com o estrago eventual de algum material. Então é um sistema assim, extremamente seguro, eficiente, eficaz, que é utilizado em determinadas situações. Isso é o que vai ser explanado lá, né? Tem alguns tipos de ocupações de edificações que não necessitam esse tipo de, ou não podem ter esse tipo de combate. Outras, esses produtos e sistemas são obrigatórios. É um pouco sobre isso que vai ser apresentado ali. Ótimo. E aí no dia seguinte, na quinta-feira, dia 14, pela manhã, entra na nossa área que vai abordar instalação elétrica. Isso mesmo. A gente, nesse dia, em instalação elétrica, como nós sabemos, tem infinitos temas, né? A gente procurou focar nesse primeiro fórum da Predeltec a revisão da norma da NBR 5419, proteção contra descargas atmosféricas. Então o Hélio Sueta, né, o secretário ali da comissão da BNT que revisou essa norma, vai fazer um resumo para a gente do que aconteceu na revisão desse documento, que passou de 30 para 300, quase 400 páginas. Ele vai fazer um resumo para a gente sobre isso, como isso impacta o dia a dia de projetistas e de quem executa as instalações. Depois a gente vai falar um pouquinho, existe um projeto de lei, aliás, 3 projetos de lei que vêm sendo desenvolvidos no Brasil, que tratam da segurança de edificações com mais de 15 anos. Então são projetos de lei que, quando publicados e na sequência regulamentados, vão exigir inspeções nas edificações, não só na estrutura física da edificação, mas nas suas utilidades, e dentre elas a instalação elétrica, e apontada por essa inspeção na elétrica a necessidade de realizar serviços para colocá-la em ordem. Com isso, você imagina a quantidade de trabalho que vai ser gerado para os eletricistas. Então, é um projeto que está sendo colocado muito esforço de várias entidades, umas 4 ou 5 da área elétrica, para que isso venha à tona. Para quê? Para aumentar a segurança das edificações, reduzir o número de incêndios e acidentes graves que existem nas edificações. Como consequência desse trabalho que eu chamo do bem, isso vai gerar uma quantidade de serviço em elétrica, hidráulica, ar-condicionado, construção civil em geral, muito grande. Então, o eletricista está acompanhando, atualizado sobre esse desenvolvimento. É uma coisa muito legal. E a palestra lá vai ser para dizer como anda esse tema. Vamos falar também de sistemas de segurança eletrônica, ou seja, mesma coisa, o nosso ouvinte eletricista, ele deve estar toda hora aí ou executando ou se encontrando, né, com sistemas de segurança, né, porteiros eletrônicos, câmeras, alarmes e tudo isso aí pelas instalações da vida, né, não só na elétrica. Então a gente vai estar abordando nesse painel de elétrica como a gente chamou aí de plataformas de segurança eletrônica, como isso tem evoluído e impactado cada vez mais o mercado. Então, para o nosso amigo eletricista, será muito legal ouvir esse assunto, porque, de novo, ou ele já está nesse mercado, ou ele cruza com esse mercado, e também pode ser uma nova oportunidade de mercado de trabalho para ele, indo um pouco para essa área de segurança, né, eletrônica. E depois a gente vai, nesse caso eu faço a última palestra desse macro tema, né?
eu vou apresentar nós estamos desenvolvendo lá na ABNT, eu estou coordenando um grupo de trabalho sobre uma nova norma brasileira que vai tratar da eficiência energética da instalação elétrica. A gente já tem no mercado, né, assuntos de eficiência energética de lâmpada econômica, motor de alto rendimento, geladeira de baixo consumo, né? Aqui o assunto a instalação elétrica, ela desperdiça energia, né? O aquecimento do disjuntor, do fio, da tomada, essas coisas, uma queda de tensão excessiva, harmônicas, enfim, existe uma série de coisas na instalação elétrica que são importantíssimos desperdiçadores de energia. Portanto, a gente tem aí um caminho aberto para trabalhar na eficiência energética da instalação elétrica como um todo. Eu vou falar um pouquinho sobre como está o andamento e o que é essa futura norma. Brasileira é de palhinha, nos 10 minutinhos. Eu vou atualizar o pessoal como anda o trabalho de revisão da nossa Bíblia da NBR 5410. Ótimo. Hilton, e à tarde, instalação hidrossanitária e gás. Isso, fechamos um pouco aí com a parte, né, de hidráulica, de gás, né, das instalações. E aqui o objetivo um pouco é falar de instalação de água fria, instalação de água quente e falar da parte das redes de gás das instalações, né? Acho que elétrica junto com água fria, água quente e gás, né, são assim as coisas mais comuns, né, que a gente tem na maioria das instalações. Então a gente vai falar nesse painel da norma de água fria e água quente de instalação que está em revisão. Uma outra palestra muito interessante com o professor Orestes da USP é sobre, eu acabei de falar, né, que eu vou falar sobre eficiência das instalações elétricas. O professor Orestes vai falar sobre a eficiência dos sistemas hidráulicos. Legal. Então, como conseguir a eficiência da parte dos sistemas hidráulicos. Nós falamos também um pouquinho da parte de inspeção das redes de gás e vamos ter também um profissional da Comgás falando para a gente como fazer a instalação certinho de tubulações de gás e aparelhos a gás e também aquecedores de passagem e fogões. Lembrando que nessa parte aí desses aparelhos a gás, aquecedores, passagem, fogão, apesar de ser a gás, sempre tem entre aspas, uma tomadinha elétrica ali do lado, né? Então, para acender a chama piloto ou para não sei o que lá, acender uma luzinha. Então, é sempre bom o nosso eletricista também ficar ligado nesses temas que são relacionados a gás. E eu acho que fora isso também, eu acho que vale ressaltar, em vários tipos de instalação você tem distância mínima de tomada de ponto de gás, de tomada de ponto de água e por assim diante, né? Exatamente. Então, se não precisa da instalação, precisa que ela esteja pelo menos a uma distância mínima, né? É a famosa interferência, né, entre as tubulações, entre as instalações, né? E isso, mais uma vez, como a gente falou lá no comecinho da conversa, não tem jeito. Se não é o eletricista que vai estar fazendo, mas ele vai dar de cara uma hora com gás, com a hidráulica, com um cano, com alguma coisa ali. Então é melhor, sempre brincando, né? É melhor conhecer o inimigo, né? Para saber como lidar com ele. Inimigo aí, entre aspas, na brincadeira, né? Claro. Do que ser surpreendido ali na obra e você nem sabe do que é aquilo que está na sua frente. Então, assim, um pouco o resumo dessa história nesses 3 dias, né? Olha, a gente vai cobrir muita coisa, muita coisa. É uma instalação predial completa com coisas já tradicionais, como elétrica, hidráulica, gás, assim. Outras começando, como fotovoltaica, algumas no meio do caminho, como solar térmica e assim por diante. Vai ser um negócio, um intensivão sobre instalações prediais. Eu acho que só nessa conversa nossa aqui, Hilton, já deu para perceber o quão necessário
é o profissional eletricista dentro de uma obra, dentro de uma instalação, né? Porque em tudo aqui a gente citou ele em alguma coisa. Em alguma coisa, como a gente já previa, né? E agora detalhando, ou é de um lado ou é de outro, ou sendo uma parte decisiva, ou no mínimo tendo que saber conhecer sobre aquele assunto, o eletricista ele é parte muito, muito, muito fundamental em todos esses temas que a gente vai estar tratando. E eu queria um ganchinho para convidar entusiasticamente aí os nossos amigos a participarem. Hilton, e quem interessou, faz inscrição? Como que funciona o credenciamento? Legal. Bom, assim, antecipadamente, se entrar no site www.revistadainstalação.com.br/fórum, ali é a área de inscrição, ok? Então, inscrição gratuita, isso é importante. Ali, inclusive, o detalhe, por esse link aí, você faz a inscrição para o evento como um todo. Não é necessário escolher em qual dos macro temas você vai participar. Uma vez inscrito, você está inscrito em todos os temas, né? Aí você aparece lá conforme o interesse. Então, primeiro, nesse link, nesse endereço que eu dei, revistadainstalação.com.br/fórum, inscrição gratuita. Não teve tempo, ou complicou, enfim, não conseguiu fazer a inscrição pelo site, não tem problema, apareça lá no AMB, no Pavilhão Oeste. Os eventos, as palestras começam na parte da manhã às 9 horas e na parte da tarde às 14 horas, ok? Então não deu tempo de fazer a pré-inscrição, não faz mal, vai lá, vai ter o guichê de inscrição, faz na hora mesmo, entra gratuitamente, vai poder participar não só do fórum, como depois também fazer uma visitação ali à feira Predialtec que vai ter ali. Hilton, a mesma inscrição para o fórum serve para a feira ou são separadas? São inscrições separadas, mas de qualquer maneira, assim, tudo isso lá a gente já está conversando com o organizador do evento, né, que é a Cardoso Almeida, o proprietário da feira. É tudo muito simples, então não tem problema. Por exemplo, se o amigo eletricista se inscreveu só na feira, chega lá, faz a inscrição no fórum na hora. Se inscreveu só no fórum, não tem problema, vai lá e já automaticamente, sem fila, sem burocracia, já faz uma nova inscrição ali para entrar na área da feira. Então, não tem muita burocracia, como é um evento para profissionais, não é para grande público, etc. É esperado uma grande procura, a visitação, mas nada que ocasione um tumulto ali, que a pessoa precise se preocupar, ficar estressada em relação a essa parte. Se já quiser ganhar tempo, o site da Predialtec para fazer a inscrição é www.predialtec.com, ok? Ali pode fazer o crachá para a feira e no caso para inscrição no fórum é naquele outro endereço que eu passei. Ótimo. Hilton, fazendo gancho, mês que vem, etapa Fortaleza, Fórum Potência. Fórum Potência, Fortaleza, isso aí, estamos de malas prontas. Mês que vem, mais um programa extra pra gente falar sobre Fortaleza. Um grande prazer, vamos nessa. Vamos sim, muito obrigado, inclusive, pela oportunidade aí que está nos dando de divulgar junto ao seu grande público, os nossos amigos. Que isso, eu que agradeço. Hilton, obrigado pela sua participação de hoje aqui comigo nessa edição extra do nosso podcast. E eu deixo espaço aberto para as suas palavras finais aos nossos ouvintes. Legal, Bruno. Então, muito obrigado. Primeiro, muito agradecido mais uma vez a você pela oportunidade aí da gente estar divulgando o trabalho, né? Parabenizando você mais uma vez aí pela iniciativa, o Papo de Eletricista, um negócio que já deu certo, parabéns. Obrigado. Mesmo. E em relação ao que falamos hoje, mais uma vez, é só convidar o pessoal para estar lá com a gente. Vai ser inclusive um prazer conhecê-los pessoalmente, né? A gente tem conversado aqui pelo podcast, mas vai ser um grande prazer se puder chegar lá e se identificar que veio através do Papo de Eletricista e do Bruno, vai ser mais legal ainda.
Então vai ser um prazer conhecê-los aí pessoalmente lá e esperando que o nosso evento possa ser bastante útil para cada um de vocês. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado a você. Um grande abraço aí para os nossos amigos eletricistas do Papo de Eletricista e até a semana que vem, então, para todos. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, um abraço. A nossa segunda edição extra vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe esse podcast para os seus amigos e, se possível, prestigie o evento. Até a nossa próxima edição. Aquele abraço.